Olá e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje venho falar-vos de 10 coisas que vocês não devem fazer aqui na Alemanha. Mas antes de passarmos ao vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal e ativar o sininho das notificações para nunca perderem a notificação de nenhum vídeo. E sigam-me também pelo Instagram, onde podemos comunicar todos os dias. Eu posto sempre stories, ideias de looks e muito mais coisas. E sem mais demoras, vamos então à primeira coisa que vocês não devem fazer de todo aqui na Alemanha, que é deixar as compras para o domingo. Porque ao domingo aqui na Alemanha está sempre tudo fechado. Portanto, se queres ir ao supermercado, até a um centro comercial comprar roupa, seja o que for, tens de fazer antes de domingo. Portanto, faz na sexta quando saís do trabalho, faz durante a semana, faz ao sábado. Porque ao domingo não vais encontrar nada aberto. Eu sei que em algumas grandes cidades há às vezes um ou dois supermercados abertos, mas em pequenas cidades, por exemplo Dortmund, não há nada aberto. Zero. Há os restaurantes, há alguns cafés e aqueles quiosquezinhos de conveniência, mas supermercados, lojas de roupa, vai estar tudo fechado. Portanto, toma a dica e não deixes tudo para o domingo, porque depois não vais ter nada para comer. E falando de compras, um outro aspecto também muito importante é não sair de casa sem dinheiro físico. Aqui, cada vez mais, há sítios em que aceitam cartão. Ainda assim, há muitos lugares que não vão aceitar o cartão. Não vais ter que pagar com dinheiro. E, portanto, convém sempre ter umas moedinhas, algumas notas na carteira, para depois não pagares mico ou teres que sair para ir a levantar dinheiro a alguma caixa de multibanco. Portanto, há sítios que também aceitam só a partir de um determinado valor, sabem? Aquelas lojinhas mais pequeninas, ou os mercados. Portanto, normalmente em Portugal, em praticamente todos os sítios já aceitam o multibanco. Aqui ainda não é bem assim e, portanto, fica também esta dica. Uma outra coisa que também não faças de forma alguma é atravessar o sinal vermelho nas passadeiras. Os alemães são muito rigorosos quanto a isso, eles respeitam imenso, pode não vir nenhum carro, mas eles vão continuar à espera que o sinal passe para verde. Até porque, principalmente, se tiver crianças e fizeres isso em frente às crianças, o mais provável é a pessoa que estiver a acompanhar a criança, o pai, a mãe, o tio, o avô, a vizinha, chamar-te a atenção, porque estás a ensinar um mau hábito à criança. Inclusive, eu já ouvi falar de casos em que processam mesmo a pessoa, portanto, eles aqui respeitam muito bem isso e eu concordo plenamente, portanto, só passar quando está verde. Para além, já para não falar que levas multa, claro, e há multas que podem ir até 60, 80 euros por passares no sinal vermelho, e, portanto, esse aí também é um aspecto a ter em consideração. E falando ainda das estradas, aqui é muito comum praticamente todos os sítios terem ciclovias, seja na estrada, seja no passeio marcado a vermelho e, portanto, de forma alguma não caminhes nessas ciclovias, porque o mais provável é passar uma bicicleta e apitar-te para sair do caminho. Portanto, respeitem sempre, nunca andar sobre essas zonas, para facilitar a passagem aos ciclistas. Este também é um aspecto que devem ter em consideração, porque aqui é muito frequente, mesmo as pequeninas cidades, aldeias, em todo o lado há sempre caminhos próprios para as bicicletas e eu acho muito bem promover outros meios de transporte que não os carros, muito menos poluentes e amigos do ambiente. Outra coisa que não vos aconselho a fazer é saírem de casa sem consultarem a previsão do tempo. Porque já me aconteceu apanhar um escaldão e uma molha, tudo no mesmo dia, em poucas horas. Portanto, a previsão raramente falha. Olha, estou a reparar que está agora a começar a chover e teve o dia todo de sol. Alemanha, portanto, como podem ver, tanto pode estar calor, como depois faz frio, como volta a fazer sol e frio. E, portanto, convém sempre saberem se vai ser preciso saírem com guarda-chuva, com um casaco, uma t-shirt, seja o que for. Consultem a previsão, porque aqui é assim, bem constante. Pode estar um dia de calor e no dia a seguir chover torrencialmente ou estar um frio danado. Portanto, é mais uma dica. E falando de dicas, não desperdices o Pfand. O Pfand é aquele valor que tu pagas pela garrafa na compra para depois a devolveres. Portanto, é pago um determinado valor, normalmente 25 cêntimos ou 8 cêntimos, conforme se é garrafa, de vidro, de plástico, lata.
seja o que for, inclusive há alguns iogurtezinhos, eu sei que há uns do Conflans, que são um frasquinho de vidro que também tem bufante, reparem sempre. E tanto faz ser em supermercado, como por exemplo aqueles mercadinhos de Natal, em que vocês bebem o vinho quente naquelas canecas, ou em alguns sítios para beber cervejas, beer gardens, em que pagam também o copo e, portanto, se quiserem ficar com ele, ok, já está pago, normalmente é 1,5€, 2€. Se não, podem devolver no final de beberem e recebem esse retorno de volta. Caso sejam pessoas que não queiram ter trabalho a ir devolver as garrafas, que não precisem do dinheiro, podem deixar sempre à frente do sítio onde estiveram a beber, ou à frente da vossa casa, ou perto dos caixotes, porque normalmente há muitas pessoas que vivem desse dinheirinho de apanhar latas, de apanhar garrafas, e então isso ajuda-as muito e evita também que elas tenham que se sujeitar a pôr a mão dentro dos caixotes do lixo e, portanto, se vocês não têm interesse, podem simplesmente deixar em cima das lixeiras ou ao lado que essas pessoas vão passar e apanhar, ou outra pessoa qualquer, uma pessoa normal. Dinheiro é dinheiro e não é vergonha nenhuma e, portanto, não desperdicem o bufante de forma nenhuma, nunca coloquem no lixo, mesmo que vocês não queiram, haverá alguém que esse dinheiro poderá fazer toda a diferença. Um outro aspecto que aqui é muito valorizado é, por favor, nunca entrem num transporte público sem antes deixarem todas as pessoas saírem. É óbvio que nem todas as pessoas são respeituosas, principalmente às jovens que, pronto, né, andam com as hormonas aos saltos. Mas é muita falta de respeito. Primeiro saem todas as pessoas para depois poderem entrar todas as pessoas, sabem? Não ficar aquela atrapalhação, ainda por cima, nos tempos em que vivemos, com a pandemia, portanto, civismo é tudo e aqui é muito respeitado esse aspecto. Portanto, uma coisa de cada vez, há tempo de todas as pessoas entrarem, nenhum transporte vai fechar a porta só porque as pessoas ainda estão a sair, portanto, com calma e educação. E falando de regras de boa educação e também muito relacionado não só com os transportes públicos como também centros comerciais, o que seja, nunca fiques parado do lado esquerdo das escadas rolantes. Isto não é só aqui na Alemanha, isto devia ser em todo lado. É muito normal aqui deixarem uma fila do lado direito para que as pessoas que não têm, ou melhor, que têm pressa, poderem passar, sabem? Há pessoas que vão correr para apanhar um metro, comboio, seja o que for. Convém sempre deixar uma passagem livre para quem quiser ultrapassar, porque há muitos casais ou amigos que vão ali na boa um ao lado do outro e de repente tu precisas passar e estão a bloquear a passagem e, portanto, é uma regra de boa educação que em Londres então é assim bem respeitada. Aqui ainda se vê assim um bocadinho às vezes de confusão, mas é uma dica também que vos deixo para não fazerem, terem respeito pelas pessoas e, portanto, não custa nada encostarem-se a um lado, o lado onde as pessoas forem, seja o lado esquerdo ou direito, vocês vão também. Ainda relacionado com os transportes públicos, algo que aqui não é nada bem visto é estarem a falar ao telemóvel dentro do autocarro, dentro do metro, do comboio, seja o que for. As pessoas privilegiam muito o silêncio. Vocês vão reparar que nos meios de transporte há sempre assim um silêncio enorme. Então, quando alguma criança chora, quando algum telemóvel toca, quando alguém vai a falar ao telemóvel em alta voz, é muito inconveniente e as pessoas vão olhar-vos de cima a baixo, literalmente. Eu imagino que para as mães, até quando a criança chora, isso seja bem incomodativo, porque a mãe nem sempre tem culpa, não é? Crianças são crianças e as pessoas ficam literalmente a olhar-te com aqueles olhos do tipo, cala-te. E eu já paguei mico com isso, não porque atendi, mas porque me ligaram e eu tinha o telemóvel com som. E literalmente tive para aí, sei lá, 10 pessoas ali logo a olhar-me, do tipo, desliga isso! Portanto, eles aqui privilegiam muitos telemóveis e se não querem passar esse tipo de micos, tenham sempre em silêncio e se precisarem mesmo atender, falem baixinho. Em nono lugar, e algo que também é bem diferente de Portugal, não entrem na casa de ninguém com o vosso calçado, a menos que a pessoa diga mesmo ou que vocês já conheçam a pessoa e saibam que estão à vontade. Aqui é muito normal descalçar-te à entrada, portanto entras ou mesmo fora da casa, dependendo do que tu vires, não é? Se a pessoa tiver a sapateira fora, deixas o teu calçado fora e vice-versa. É muito normal aqui andares de meias em casa das outras pessoas e na tua também. Há pessoas que até têm chinelos para as visitas, mas o normal mesmo é andar de meias, portanto, vê lá
dá uma olhadela nas tuas meias em casa, se por acaso não estão rotas ou se não vais com uma de cada cor. Mas não, eles são bem descontraídos, mas é assim uma regra de boa educação e que eu acho ótimo. Eu também faço assim com as minhas famílias, portanto, claro que eu não vou estar a trabalhar de meias, mas eu tenho umas sabrinas próprias que só uso dentro da casa das famílias e fora delas volto a calçar as minhas sapatilhas, portanto assim é muito mais fácil, não se suja a casa. É uma regra de boa educação que eu acho que devia passar também para Portugal. E para finalizar este vídeo, em 10º lugar, aqui também é muito frequente dar uma gorjeta, portanto, não sair de um restaurante sem deixar uma moedinha, o que for, que é muito normal. Se tu fores pagar com cartão, imagina que a conta é, sei lá, 27 euros. É normal arredondar para os 30, dizes, quero pagar 30 euros. E a funcionária, a empregada, já sabe automaticamente que vai estar a dar-lhe gorjeta de 3 euros. O normal é deixar sempre, digamos que 10% do valor em gorjeta. Claro que deixas menos, deixas mais, se não quiseres não deixas. E é óbvio que se o serviço for mau, não deixas nada. Ninguém te obriga a nada, mas é algo assim, bem comum. Eu, por acaso, em Portugal sempre fiz isso, porque eu também já trabalhei nessa área. E sei o quanto mal se ganha, quantas horas se trabalha e o quanto clientes se aturam. E, portanto, eu valorizo muito, mas muito, a restauração e as pessoas que lá trabalham, porque eu sei o enorme esforço que elas fazem para terem um sorriso na cara. E, portanto, aquelas pessoas que mesmo ao final de um dia de trabalho te atendem bem, eu vou sem dúvida dar uma boa gorjeta, tudo o que eu puder, porque essas pessoas são mara. Portanto, valorizem muito pessoas boas, felizes e alegres que vos servem em restaurante, porque elas, se for preciso, estão a ter um dia de... Portanto, chegamos assim ao final deste vídeo aqui no canal. Espero que tenham gostado. Se tiverem algum comentário que queiram fazer ou ainda alguma outra coisa que não se deve fazer de todo na Alemanha, partilhem aqui comigo nos comentários que eu vou querer saber. E vemos no próximo vídeo. Tchau!